paz do Senhor, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje vamos refletir a respeito dos ais do Senhor para os pastores ou então aqueles que estão em posição de governo perante o rebanho da igreja. E eu estou trazendo essa mensagem porque nos últimos anos nós temos ouvido com frequência uma palavra profética que o Senhor irá limpar os altares das igrejas. E o Senhor começou a pôr uma crescente no meu coração para nós fazermos uma reflexão da onde é que está havendo essa vazão, essa falta de observação, né? Onde é gerado esses ais. E eu não tô aqui para condenar, nem para julgar, nem para ofender ninguém. Só mesmo para fazer uma reflexão bíblica para aqueles que estão em posição de governo na igreja. O meu nome é Thaís Vasconcelos e aqui nesse canal eu falo... Eu vim servir quem precisa ouvir, mas eu também preciso de muita coragem, porque a minha mensagem é a respeito de arrependimento. E hoje eu vou compartilhar com vocês Ezequiel 34, versículo 2. É uma mensagem muito pesada, meu Jesus. Eu acho que é o texto mais longo que o Senhor colocou no meu coração durante todo esse período que eu tenho feito os vídeos. E aqui em Ezequiel 34, 2 fala bem assim: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso não deveriam os pastores cuidar do rebanho? E eu creio que o Brasil, ele está debaixo de uma palavra do livro de Joel. Quando eu leio o livro de Joel, a promessa do avivamento, o arrependimento, a restauração e também a melhor parte, mas para chegar na melhor parte, que é o derramar do Espírito, nós precisamos passar pelo arrependimento, né? E em Joel 1,13, é interessante que os primeiros a serem chamados ao arrependimento no livro de Joel são os sacerdotes. E em 1,13 fala bem assim: ponham vestes de lutos, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Gente, é uma posição de quebrantamento e humilhação pública, porque fala assim: ponham vestes de lutos, pranteiem, chorem alto. Ou seja, ninguém que chora alto passa despercebido, né? Então eu creio que é um arrependimento que ele passa a ser um exemplo. Se os líderes estão se quebrantando diante da igreja, se permitindo ser vulneráveis, porque é o exemplo que o rebanho precisa ter, né? E aqui nesse texto eu também vou igualar tudo que é sacerdote, ministro, pastor, líder de célula, que hoje é uma liderança muito comum, você não tá de fora disso. A partir do momento que você se coloca para cuidar de vidas e de rebanhos e de pessoas, isso também inclui você. E o ai não é só uma mera formalidade, o ai ele tem um peso na palavra do Senhor, mas isso daí tá lá no segundo tópico ainda. E aí quando eu comecei a montar esse estudo, eu falei assim: o que os pastores fazem? E as atribuições dos pastores, daqueles que ficam no pasto, é que eles são altamente treinados para, inclusive, se necessário, ajudar a virar uma ovelhinha durante o parto. Gente, isso me chamou muita atenção. Mas eles são responsáveis, os pastores, para domesticar, alimentar, proteger, curar, ajudar nas feridas. Eles também precisam estar aptos a conhecer cada tipo de pasto para levar as ovelhas para o pasto adequado, né? E conhecer particularidades de cada animal. E isso, eu comecei essa introdução através disso porque o Senhor não gasta alegoria. Todas as alegorias que o Senhor usa, elas são perfeitamente... o Senhor, ele não brinca de alegoria. Literalmente, quando a gente olha para ver as tipologias de Cristo e como cada tipologia se encaixa perfeitamente em alguma face do Senhor, assim também é literal. É um exemplo literal. E uma das coisas que apareceu, o algoritmo, né, sugeriu, derivando, e foi só uma sugestão que o algoritmo deu, foram várias sugestões com a mesmo tipo de questão. Uma ovelha enrolada, presa por cobra, e ela é totalmente indefesa. Se o pastor não vinha e colocasse ali um PVC, onde ele colocava a cabeça da cobra, e ele começava a desenrolar lentamente a ovelha daquela opressão, daquela prisão. Então, logo a gente também reflete que as ovelhas ou rebanho, espiritualmente, elas também são totalmente indefesas, precisando ser guiadas pelos pastores. E aí, ressaltando, eu gostei muito quando um site especializado fala altamente treinados para domesticar,
cuidar, proteger. E esse domesticar, gente, eu falei, Senhor, domesticar, meio estranho usar esse termo, mas, gente, na hora que brilhou na minha mente, discipulado, e é exatamente isso, né, que é uma demanda que Jesus fez. E por que essa prática não está sendo feita hoje? Mas vamos lá, que isso não está no meu script. Eu tenho um problema sério de executar esse script até o fim. Então, o segundo ponto aqui, eu vou citar a pastora Tânia Teresa, é uma referência para mim. E a pastora fala o seguinte, que nos seminários dela, muitas pessoas procuram seminário de libertação porque estão feridas, com feridas profundas em relação à igreja, em relação às lideranças. E eu vou abrir um parênteses aqui. Se você é uma dessas pessoas que está ferida, está com dor, eu também já fui ferida dentro da igreja. Esse vídeo ele é para pastores e líderes, mas você, ao ver ele tá aqui, eu também já fui ferida dentro da igreja. Eu falei pro senhor, eu quero sair dessa igreja. Mas eu falei, certo que eu ia sair. E aí na mesma hora eu ouvi um não sonoro de Deus. Falou, você vai permanecer. E me fez bem permanecer, porque eu tive que enfrentar a minha dor, eu tive que enfrentar aquela situação, e isso me amadureceu, isso trouxe para mim crescimento. Porque sair da igreja não vai te ajudar a curar, não vai diminuir a dor, não vai... E além de que, quando você sai, que você fala mal da igreja, que você fica ferido, você tá falando, não é contra aquela igreja que você passou e te machucou. Quando você fala a respeito de uma igreja, você tá falando a respeito da noiva. E não cai bem você falar mal contra a noiva. E entre você fechar sua boca e agradar ao Senhor com a dor, é melhor que você feche a boca e suporte a dor. E Deus vai te recompensar, Deus vai te curar, Deus vai te tratar, Deus vai te tornar mais resiliente. Então, não, se possível, permaneça na mesma igreja, que foi o caso que eu fiquei mais de 3 anos nessa igreja que eu fui, sim. Eu nunca tinha sido ferida dentro da igreja. E permaneci, amadureci, resisti e me tornei uma intercessora. Eu me tornei mais forte do que eu era antes. Né? Que eu passei a interceder do que ser uma crítica. Fechando esse parênteses, o meu vídeo é para pastores e vamos seguir o foco. O texto bíblico de Ezequiel 34:4 fala bem assim: vocês não fortaleceram uma fraca, nem curaram uma doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Gente, quando eu falo que o Senhor ele não gasta palavra, não gasta alegoria, não gasta... Quantas... Eu acabei de citar a Teresa, né? Quantas não estão fracas, doentes, desviadas? É o que mais tem. Desviado e perdido. E vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Toca o barco. Então, é o que literalmente tá cheio pra todo lado que você vira. Ou melhor, não precisa ir pra todo lado. Basta você ir em algum post na internet onde alguém fala qualquer coisa. Meu, tem um monte, uma enxurrada de gente criticando, desacreditando. Tipo assim, uma propagação do mau testemunho. Gente que precisa de ajuda emocional e não teve. Gente com necessidade de libertação. Gente que teve líder abusivo, não permanece. E você pode falar assim, é imaturidade dessa pessoa não ter permanecido, não ter ido atrás, não ter... Mas a ovelha, ela é imatura, ela não consegue se livrar da cobra, não consegue ter libertação se não for o pastor. Então o pastor sim, esse tem que ser maduro e esse sim é o responsável por essa ovelha. Independente se ela é madura ou não. E nós estamos vivendo um tempo de desumanização da dor. Todo mundo tem depressão. A gente se coloca numa posição, tipo, a gente não consegue resolver mesmo. Tá doente. Se tá doente no hospital, a gente ainda reúne um círculo de oração, dependendo. Mas não é todo mundo que tá doente que eu vejo o povo se mobilizar pra fazer uma campanha de oração, pagar o preço junto com alguém. Então, tá com depressão quem não tá doente quem tá com problema financeiro quem não tá, e vida que segue. Mas esse não é o exemplo que nós temos de Jesus. Quando a gente vê o ministério profético de Jesus em Isaías 61, fala bem assim: o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para curar os que estão de coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e a vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes e dar alegria aos que choram. E dar alegria aos que choram em Sião, uma bela coroa, ao invés de cinzas, óleo de alegria, ao invés de pranto, um manto de louvor, ao invés de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, manifestação da sua glória. Vocês dão desconto aí, que quem vos fala chorem até a inauguração do supermercado. Mas vamos lá. Gente, o que mais tem aqui é levantar gente que tá caída, gente que tá triste, gente que tá... Enquanto existe aí uma desumanização da dor alheia, o ministério profético de Jesus aponta levantar, restaurar a alegria. E nós recebemos o Espírito Santo.
Nós recebemos uma outorga, uma autoridade de Jesus, unção para anunciar, levantar, libertar, consolar, levar alegria e tudo isso para a manifestação da glória de Deus. Então, se nós estamos nos colocando diante de uma vocação que é para apontar Cristo, a gente tem que seguir na mesma direção de Cristo. Que eu creio ser Isaías 61:6. Segundo, também o Espírito me direcionou quando eu estava preparando isso aqui. E o que nós vemos acontecendo é tudo ao contrário disso. Tudo ao contrário. E não é uma igreja só não, gente. É o Brasil inteiro. São todas as cidades. Pra todo lado que a gente se move. E aí a gente vê alguém complicado, alguém que, sabe assim, que tá mais insatisfeito. E aí você fala assim, essa pessoa tem muito trabalho, desde que ela vai pra outra igreja. Essa figurinha carimbada. Na verdade, a figura carimbada não passa de uma pessoa mal incompreendida que precisa ser amada. E igual eu falei pra você, eu passei 10 anos numa escola de teologia, gente. Mas isso é uma outra conversa. Mas nesse período que eu passei por lá, quantas vezes eu vi as pessoas assim, menosprezando a dor dos outros e fala, deixa, esse negócio de ir buscar desviada, ferida, quebrantada, cura. Não! Como se a ovelha fosse responsável por se soltar da cobra e não o pastor soltar ela. Tá tendo uma inversão de valores dentro disso. E para nós vermos a nação brasileira transformada, rendida, arrependida, nós precisamos que esse exemplo parta da liderança. Igual eu falei na introdução, lá em Joel, nós precisamos. E aí eu te pergunto, quantas pessoas... já tem uns 20 anos que eu só passo em igreja que tem mais de 1.000 membros, tanto em Campo Grande quanto em Londrina. E aí eu te pergunto, quantas pessoas você tem recebido na sua igreja por ano? E quantas participam do culto domingo? E se essa conta não fecha, o que as pessoas que não estão permanecendo dentro da sua igreja estão dando de testemunho lá no mundo a respeito da sua igreja? Porque eu já tive a experiência de ter que nem falar de que igreja eu era. Porque de abrir a boca, tinha mais gente que aparecia. Ou então uma vez eu passei por um local que eu estava na empresa, eu evangelizava o pessoal do meu setor, e aí depois de mim entrou uma pessoa que saiu ferida dentro da igreja. E quando ela falou, eu era da igreja X, eu já senti que tinha um ranço ali, eu fiquei quieta. Eu não perguntei pra ela o que era, porque eu sabia que ela tinha ferida, e eu sabia como que era o jeito da madeira dentro da igreja. Porque, como eu disse, essa situação tá mais comum do que a gente imagina. E aí, na primeira oportunidade que ela teve de falar da igreja, ela fez o quê? Falou mal. E aí juntou, fulano é sua prima? Fulano também era lá da igreja? Ixi, também. E começaram a puxar todas as capivaras triste, mau testemunho, doloroso, contra aquela igreja dentro da cidade. Isso não tava nem no meu script, mas vamos lá. Ezequiel, vamos retomar. Ezequiel 34:2 fala assim, ai dos pastores que só cuidam de si mesmos. E aí o léxico, quando você aborda a respeito do estudo do ai, ele fala assim, não é um mero clamor arcaico, mas é uma palavra viva que revela o pecado, chama ao arrependimento e ao final certifica a vitória do Senhor. Ou seja, ou você anda no rumo de Deus, pronunciada por profeta, messias, apóstolos, anjos, e ela é uma nota solene. Isso está escrito literal no léxico. É uma nota solene de que a paciência divina tem limites, mas a misericórdia ainda permanece aberta aos atritos. E nós estamos no tempo de juízo. O Senhor não está brincando de juízo. E não vai brincar de chegar nos altares da igreja. Porque ele está falando isso faz anos que eu ouço profetas dizendo isso. Cuidam de si mesmos. Pode até ser um cuidado com a igreja, mas assim, é uma dedicação alta com a execução da metodologia adotada, com o desenvolvimento estratégico, as programações. Isso não é necessariamente ruim, mas acaba dando na mesma, que envolve muitos interesses do pastor e as atribuições que são citadas em Ezequiel 34:4 não são observadas. E aí adianta ter uma metodologia de excelência e o serviço do rebanho não está sendo executado com o mesmo nível de excelência? Então, não adianta você se envolver numa metodologia excelente se o discipulado não está excelente. E eu bato na tecla do discipulado, porque é raro hoje encontrar uma igreja que está sendo eficaz em termos de discipular. E aquela salinha de 4 domingos, 8 domingos, aquilo ali não é discipulado. Eu passei por um processo de discipulado, e isso aí, teve uma igreja que eu passei que tinha um discipulador excelente e deu. Foi 18 semanas, eu levei quase um ano inteiro, porque não dava pra fazer toda semana. Mas 18 aulas. E tinha semana que nem fazia aula inteira, de tantos detalhes e coisas que eram observadas. Isso é um discipulado. Então, você está capacitando sua liderança? Como eu disse, eu só passo por igreja com mais de 1.000 membros de alguns anos. E aí a referência que eu tenho para dar é: você tem treinado sua liderança para serem pastores de rebanho que domesticam as ovelhas com maestria? Se não, tá levantando as tristes? Tá curando as enfermas? Tá? Ou
Gente, eu sei de história assim de... Eu converso em fila de supermercado com um estranho por mais de 1 hora. Não tenho dificuldade disso. E é triste a gente ouvir pessoas falando assim, lá na minha célula um dia passou uma pessoa que, poxa, eu precisava de um abraço e o líder não se prontificou a dar esse abraço. Como é que a gente que é membro cruza na frente do líder? Se fosse eu cruzaria. Mas porque eu sou proativa, mas nem todo mundo, né? Consegue destravar mediante, já que não vê o exemplo do líder. Eu tenho um exemplo aqui na minha cabeça de um pastor que eu posso dizer que ele é um pastor, assim, exímio, impecável. Que ele tem um núcleo de pessoas ao redor dele que ele realmente é dedicado. Mas ele não é tão dedicado assim com as pessoas que estão fora do núcleo de liderança que ele cuida. E os demais que estão fora, porque assim, a gente tem ali a capacidade de ter relacionamento com em torno de umas 70 pessoas, bem feito, né? E aí, vamos dizer que quem vaza pra fora desse núcleo, e ele é educado. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí o que acontece? Quem é desse núcleo dele, vem essa seletividade dele apenas com aquele núcleo principal, reproduz. Eu sou uma pessoa que fala demais, mas Deus me deu a capacidade de observar também. Quando eu paro para observar, e eu via que aquele núcleo ao redor dele se comportava da mesma maneira. E aquilo ia chegando assim, até as bases mais largas da igreja, onde os supervisores também se tornavam seletivos. Líderes, eu não vou dizer líderes porque não dá para reparar também. Então, mas eu vi essa seletividade sendo... E isso não é o ideal. Você quer ter ali muitas pessoas debaixo de você, mas você tem que dar um jeito de ensinar para elas que essa seletividade não é saudável. Eu passei por uma experiência que eu fui atrás de um pastor de uma igreja. E isso era uma igreja pequena, tá? Foi a menor igreja que eu já passei na vida. E eu fui atrás do pastor para me ajudar com alguma demanda. E eu mandei mensagem no WhatsApp, não obtive retorno. E tá tudo bem. A gente normaliza o desrespeito de não retornar para as pessoas. De não... E eu falei, tá bom. Eu presumi, né, a melhor situação que eu poderia. Ele tá ocupado, sobrecarregado, ele... né, tá tudo bem. Vida que segue. Só que eu trabalhava numa multinacional que a dona da empresa também era membro da mesma igreja. E eu trabalhava no mesmo corredor, né? Eu era da administração. Então, para eu passar pela recepção, era o mesmo fluxo para todo mundo. E quem eu encontrava lá recorrentemente buscando o cheque do dízimo? E aí ele tava lá de bobeira, de braço cruzado, olhando o celular, mas não podia dar a tal da resposta. Então, essa seletividade, não existe isso perante o rebanho. O pastor precisa conhecer, igual eu falei na introdução, a particularidade de cada um. E se você tá tendo essa seletividade, tua igreja tá observando isso, teu núcleo tá observando isso. E a missão que o Senhor deu para nós, lá em 61, Isaías 61, tá falhando. E assim, a gestão é excelente, a metodologia, mas no fim, se você não estiver cuidando do rebanho com a melhor maneira possível, ai de você, porque o domesticar e o cuidar, discipular, vem antes, né, da metodologia da igreja. Embora ela seja muito importante, necessário, não tô desmerecendo isso, né? E no terceiro tópico, eu já perdi tudo aqui, o rumo do meu script, mas no final, eu bati a tela aqui para ler o versículo e vi aqui, no final, o que vai fazer a diferença no seu legado não é o tanto de igreja que você fundou, nem os sermões que você pregou, a quantidade, mas são as pessoas que permanecem. E aí? O quanto de pessoa tem permanecido, né? Porque aqui o texto, ele fala assim, vai atrás das desviadas, vai atrás das perdidas. E não é isso que a gente vê na prática, né? Igual eu falei que eu já presenciei lá. Que aí vai. Seguindo, e o que eu vou compartilhar aqui com vocês não é nenhuma novidade, nada nesse texto é uma novidade, mas o último ponto que eu quero aqui ressaltar é o modelo de pastoreio de Jesus, né? E revisar esse propósito que ele deixou a todos os vocacionados dele. Então, eu creio que todos nós que vamos até a presença de Deus, vamos, o mais sincero, o mais... E aí, existe, não tá no meu script, mas me ocorreu aqui, vai ter aquele dia que a gente vai apresentar diante do Senhor e falar, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Pô, expulsar demônio hoje exige ousadia, existe temor. E a pessoa chegou no nível de libertar outras pessoas e aí o Senhor diz, aparta de mim que eu não te conheço. Então tem muita gente sincera, muita gente. Então eu te convido a ser humilde para você orar e falar, Espírito, pesa meu coração, me mostra. E eu falo isso para você não se perder, porque todo vocacionado, todo pastor, independente da posição que ele tá hoje, se é liderando uma célula de 3 pessoas, 2 pessoas, ou cuidando de uma igreja de 50 mil pessoas,
todas são importantes e preciosas para o reino. Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica a vida pelas ovelhas. O empregado, quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo ataca e dispersa o rebanho. E o empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa com as ovelhas. E aqui nesse exemplo, Jesus coloca: se sacrifica. Ele foi um sacrifício vivo que deu a vida e morreu, mas sacrificar não é só dar a vida e morrer. Sacrificar também significa que os sinônimos são dedicar, renunciar. Então ele está orientando você a não ser como assalariado, porque o assalariado, ele está à mercê do juiz. Ele vai ganhar as contas dele e o senhor vai dizer na hora lá do juiz final que não te conhece. E esse não é o objetivo do vídeo. Pelo contrário, você refletir, ser abençoado e ser aquele que é aprovado e vai desfrutar do descanso do Senhor. E outra situação que acontece é: Jesus enviou os 12, Mateus 10, 5-8. Jesus enviou os 12 com a seguinte instrução: vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel, anunciem que o reino do Senhor está próximo, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, pois vocês também receberam de graça. Então vamos focar aqui que os discípulos, e nós vocacionados somos os discípulos de Jesus, somos enviados para anunciar o reino, curar, ressuscitar, purificar e expulsar. Então, de acordo com a minha adaptação de Isaías 61:3, você que é discípulo de Cristo, que foi chamado para fazer coisas maiores do que ele mesmo fez, o Senhor não te chamou para ser um mero gestor de metodologias de gestão e ter uma igreja muito bem sucedida. No final, bem sucedida é a quantidade de pessoas que você levantou, cuidou, restaurou e elas permaneceram. Então, para que você seja chamado carvalho de justiça, plantio do Senhor para manifestação da glória dele. E mediante o teu exemplo, do teu bom trabalho, o Brasil ser transformado. O Brasil ser transformado através do arrependimento. Obrigada por você que chegou até aqui. Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir, só para reforçar o conhecimento, nem precisa estar tão perdido assim para... Esse vídeo não é para os perdidos, pelo contrário, é os que estão se afirmarem. Envia, curte esse vídeo para o YouTube entender a relevância dele e se inscreve para me ajudar a crescer esse canal. Deus abençoe sua vida, até a próxima.